observando tudo que estava acontecendo no culto, né? E falando com Deus, Senhor, essa palavra que tu quer, não, para o teu povo nesta noite. Eu vim para cá, Deus me deu uma palavra, e aí a irmã Simone trouxe testemunho e confirmou a palavra. Cantou louvor, confirmou a palavra. A irmã veio aqui, cantou o hino, confirmou a palavra. Glória a Deus. Somos poucos nesta noite, né? Poucos irmãos, mas Deus quer falar ao coração da igreja nesta noite, amém? Abra a tua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 6. O tema da mensagem desta noite é armas, armadura, amém? E posicionamento da igreja nos dias de hoje. Vivemos um período de guerras e guerras. Há uma batalha espiritual sendo travada, irmãos. E a igreja precisa despertar nos últimos dias. Eu tenho visto muitos irmãos, muitos crentes militando, mas militando de forma errada, militando na carne. E temos visto situações que têm acontecido nos dias de hoje. Muitos da igreja, irmã Simone, envolvidos em questões políticas, ideologias, e tem se esquecido qual o propósito da igreja nos últimos dias. O tipo de guerra que a igreja precisa enfrentar nos últimos dias. E aqui no capítulo 6 de Efésios, verso 10 em diante, eu vou ler até o verso 20, diz assim, uma passagem muito conhecida. Os demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do teu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Agora preste atenção no versículo 12, que é o tema central da mensagem desta noite, amém? Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade em lugares celestiais. Portanto, tomai de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e revestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém? Poder sentar aí. Como falei no início aqui da mensagem aqui, nós estamos vivendo um período de guerras, período de batalhas, de guerras e guerras. Mas o principal que tem sido principal, ou melhor, né? Tem sido o alavancar da igreja nos últimos dias, é a batalha espiritual. E o que me chama a atenção, irmãos, é que a igreja está se esquecendo do seu papel nos dias de hoje, nos tempos finais da igreja. O apóstolo Paulo, ele escreve aqui a igreja de Efésios, e ele fala para a igreja, olha, revestido do Senhor e da força do teu poder. E ele pega, presta atenção, isso é muito importante, o exemplo da armadura romana do século I. E ele vai trazendo aquela armadura romana, aquele fardamento romano, que era um fardamento usado para guerras carnais, para batalhas carnais naquela época. Os legionários usavam, e era um armamento, um fardamento do legionário, e traz aquele tipo de armamento para o plano espiritual, trazendo para nós. E ele começa ali a pegar cada elemento daquele armamento e mostrar. E o que eu acho interessante é que ele, trazendo para o mundo espiritual, ele começa a
que a igreja precisa lutar. Ele pega um capacete e a armadura de Deus, ele começa a explicar a cada hora: você tem que sigir o nosso nome com a verdade. Nós precisamos calçar os nossos pés com o evangelho da paz. É preciso usar a capacete e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ou seja, ele traz os elementos espirituais, né, e começa ali a comparar, a fazer uma analogia aos elementos carnais que um soldado romano usava no século I. E por que eu estou trazendo isso para nós? Preste atenção, porque isso é muito importante. Porque a nossa guerra, ela não é contra a carne. A nossa luta, irmão, não é contra as pessoas, não é contra quem nos persegue. A nossa luta não é contra nenhuma facção, não é contra nenhum grupo armado até os dentes, ou grupo criminoso. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4, fala assim: que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Eu tenho visto hoje, isso tem me preocupado, crentes tendo um comportamento totalmente diferente do que a palavra nos ensina a fazer. Paulo nos escreve aqui que não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra principados, potestades, hostes do mal. Ou seja, a nossa guerra é espiritual, igreja. E como lutar essa guerra? Ele vai falar aqui: em oração e súplica, lendo a palavra, se revestindo da palavra, calçando o pé com o evangelho da paz. Nós vimos uma situação aí há uma semana atrás, lá na Penha, em que 140 jovens morreram. E eu fiquei ouvindo muitos crentes falando: não, é isso mesmo, a polícia tem que intervir, ninguém é inocente, ninguém está falando isso. Nós sabemos que quem entra para essa vida, né, sabe que pode acontecer isso. Nós sabemos que ninguém é vítima da sociedade, coisa nenhuma. Mas, irmãos, qual é o papel da igreja nesses últimos dias? Aquela guerra que terminava uma guerra física, foi morrendo, pessoas morreram, mas havia uma batalha espiritual. E qual foi o papel tão e meu nessa batalha aconteceu lá? Será que você, nós aqui estivemos, colocamos nosso filho no chão e olhamos para aquelas pessoas que estão lá? Irmãos, lá naquela comunidade lá, assim como aqui, irmão, tem mais de 500 igrejas dentro da comunidade da Penha, no complexo da Penha. Eu fico imaginando, minha irmã, os pastores, os presbíteros, os irmãos ali, em meio àquela batalha, aquele tiroteio, né? A situação dos irmãos, havia homens, havia mulheres, havia crianças e bebês no fogo cruzado. E qual é o papel da igreja nesses últimos dias? Qual é o meu papel, o teu papel nesses últimos dias? A palavra aqui é bem clara, que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Não é. E hoje, se você está vivendo hoje uma relativa paz, é porque foi fruto de oração de muita gente. Você é um testemunho de quantas coisas aconteceram aqui que vocês presenciaram nesse lugar. E hoje não acontece mais. Por quê? Porque a igreja começou a batalhar, a colocar a sua armadura, o seu revestimento espiritual, e começou a batalhar e a lutar com as armas que o Espírito Santo nos oferece. É preciso que a gente abra o nosso entendimento, nossos espirituais, para ver que há uma guerra sendo travada, igreja. Pena que tem pouca gente aqui nessa noite, porque essa palavra aqui é para nós, é para a igreja. Paulo me fala, olha, orando em todo o tempo. E ele coloca aqui no último versículo, eu acho lindo essa passagem, no último versículo, que foi lido, ele fala aqui: que por mim, ele pede oração para que não me seja dada abrir a minha boca e a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Vamos pedir a Deus, sabe o quê? Paulo está pedindo aqui: eu quero ter ousadia para pregar a palavra. Eu estava comentando com o irmão, falei para o irmão que nessa situação foram 2.500 policiais do BOP, do CORE, e teve aquela situação toda lá.
2.500 policiais combatendo ali na comunidade ali, uma luta, uma guerra carnal. Ou matava ou morria. Eu fico imaginando, imagina se fosse 2.500 crentes cheios do Espírito Santo, entrando no complexo da Penha para anunciar o Evangelho. Hein? O que Deus não faria naquele lugar? Hein? Como a glória de Deus ia se manifestar naquele lugar. Agora, sabia que não precisa de muito, não? A Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos que um diácono, que virou evangelista, chamado Filipe, entrou em Samaria, ele e o Espírito de Deus. E a Bíblia diz que os paralíticos andou, os cegos enxergou, houve alegria, e os demônios foram expulsos, e a glória de Deus se manifestou em Samaria. E por que agora não pode se manifestar no Pistoia? Por que agora não pode se manifestar no Antares? Não pode se manifestar no Três Pontes? Não pode se manifestar no Cesarão? Por que não? Por que não pode se manifestar no Complexo da Penha? A nossa guerra não é carnal, meu irmão. A nossa luta não é na carne. Não podemos se alegrar numa situação dessa. Aí quando eu estou aqui, eu fiquei alegre. O Senhor foi no Rio, irmão, que quer andar o quê? De valor e seguir o quê? A Jesus, para que um dia eu receba no céu a coroa que me dá Deus. A nossa guerra, nosso combate não é carnal. Não é. E o apóstolo Paulo, em várias situações, ele mostra isso, preso, em cadeias, lá, junto com Silas. O que ele faz? Ele fala assim, não, vou dar um bico aqui nessa corrente para arrebentar. Não. Ele começa a louvar e adorar a Deus. Aconteceu? As correntes se arrebentaram. Ele podia pegar ali, juntar aquele monte de homem ali e matar o carcereiro, mas não. O carcereiro ficou desesperado, queria se matar e falou, não se mata não. Não faz isso não. Estamos todos aqui. Porque a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue. Ele falou, o que eu tinha que fazer? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Já pensou se tivesse acontecido isso na terça-feira retrasada? 2.500 crentes quando fosse ó, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Larga esse fuzil, larga essa pistola, larga esse coelho, larga essa arma, larga isso daqui. Jesus falou na tua vida, Deus tem um plano, Deus tem um plano de salvação, Deus vai te libertar, vai te salvar, vai te transformar, vai te curar. É essa guerra que nós temos que pelejar. Porque é uma luta. Há uma batalha espiritual sendo travada. Se você pudesse olhar, se Deus pudesse abrir o teu olho espiritual para você ver o tamanho da guerra que é travada, a guerra espiritual, ela é real. Certa vez, irmão, olha para mim aqui. O profeta Eliseu estava em Samaria, no alto do monte, a casa dele era no alto do monte. Desceu um barraquinho, o cara simples, profeta. E houve uma notícia lá na Síria, que alguém dava as coordenadas para o rei de Israel, porque quando o rei da Síria movimentava sua tropa para um lugar, o rei de Israel movimentava para outro, e aí ficava aquele joguinho, e o rei da Síria olhando, tem alguém entregando a gente aqui, tem algum, como diz no popular, um X9 entregando a gente. Aí o general falou para ele, não meu rei, não, é o homem de Deus, o profeta de Deus, Eliseu, que está em Samaria, e Deus revela a ele tudo que está em oculto, e ele revela ao rei de Israel. Aí ele é mesmo? Então tá bom, faz o seguinte, manda as tropas cercar a casa dele, vamos pegar ele, vamos acabar com esse negócio. A Bíblia diz que um exército cercou a casa do profeta, invadiu ali, cercou até a casa do profeta, e não houve nenhum exército para combater, não. Pensa que o rei de Israel mandou um exército para defender Eliseu? Não. Eliseu estava dentro da casa. Quando o moço dele abriu a porta, ele saiu e olhou aquele exército imenso, ele voltou a palavra e falou assim, não Senhor, há um exército aqui que vai destruir, que vai querer pegar a gente. É o rei da Síria, mandou um exército vir buscar. E aí Eliseu tranquilo, irmão, porque o crente que é embaixador de Deus na terra, ele sabe o seu papel, aleluia. Aquele que conhece o mundo espiritual e as suas armas, sabe qual é a arma que tem que usar. Sabe o que Eliseu fez? Fez uma oração de 10 segundos. Falou, Senhor,
Abre os olhos espirituais desse jovem, para que ele saiba que nós temos que lutar contra a carne e contra o sangue, que é um exército muito maior, há poder muito maior nos guardando, nos livrando. Você sabe, ó, tenha certeza disso. Quando você sai na rua, quando você está andando, existe legiões, existem anjos armados guardando a sua vida e a sua casa para a glória de Deus. Aleluia. Quando ele olhou assim, olha, abre os olhos desse jovem para que ele possa ver, para que ele possa ver. Quando o jovem saiu lá para olhar de novo, ele viu carros e cavaleiros de fogo, anjos, milhares ao redor da casa, e falou assim: grande o exército do rei da Síria, mas maior o que está conosco do que o que está com eles. Aquilo que está com você, a armadura que você tem é muito maior, é muito mais poderoso. É por isso que Paulo fala isso, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. A batalha espiritual, aquilo que você tem revestido dentro de você, é muito maior do que você imagina. Quando você põe o teu joelho no chão para orar pelo teu filho, pela tua casa, pelo teu marido, pela sua mãe, pelo seu pai, aquele momento que você se ajoelha e clama, o céu é movimentado, há uma guerra sendo travada. E Deus vai mandar anjo para te dar vitória. Daniel está na Babilônia, orando, 21 dias, filha. 21 dias. Mas a história vai dizer aqui, irmã Simone, que quando o anjo Gabriel chegou para entregar a vitória para ele, diz o texto que ele falou assim: olha, Daniel, quando você abriu a tua boca, eu recebi a ordem. Mas sabe o que aconteceu? Quando eu entrei no reino cósmico, quando fui descer, o príncipe da terra, ou seja, o demônio, o principado, me fez oposição para não chegar. Por isso que demorou. Voltei e chamei Miguel, primeiro príncipe, para me ajudar nessa guerra, nessa batalha. Daniel, quando começava a orar, e botava o joelho no chão, começava a batalha espiritual nos principados da região celestiais. Quando você ora, tem guerra, tá, irmão? Quando você ora, tem batalha, tá? Por isso que demora, está demorando, sabe por quê? Porque está pelejando, está lutando, está batalhando, e a guerra está acontecendo, mas a vitória vai chegar, a resposta vai vir, e a vitória vai ser otorgada sobre a tua e sobre a minha vida para a glória e honra do Senhor. Mas você não pode desistir. Ele te deu armas para você lutar. Está aqui, ó. Ele disse: não temos que lutar contra a carne e sangue. Está contra a principal, potestade, ordem do mal. Mas é investido na armadura de Deus. Porque não tem como ser numa guerra despreparado. Você precisa se revestir e lutar. Precisa estar preparado, treinado. É por isso que vem uma luta, irmã Simone. Aí tu pensa que está na boa, vem outra. Aí levanta o lado da luta. Tu pensa que está tranquilo, vem outra. Não é assim? E ó, vou te dar uma notícia nessa noite, tá? Vai ser assim até Jesus voltar. Só vai haver paz contínua, eterna, quando Jesus voltar. Aqui nessa guerra, a Bíblia diz, ele falou assim, ó: no mundo tereis o que? Aflitos, mas tenha bom ânimo. Porque eu venci o mundo. Sabe por que ele venceu? Porque ele lutou, até vencer na cruz do Calvário. Por nós, por mim e por você. A sua luta não é nada. E comparado com a glória que há de ser revelada na minha e na tua vida. A gente, como diz a minha esposa, a gente reclama de barriga cheia. Você quer ter luta? Ter luta? Eu estava sendo na Nigéria com os irmãos da Nigéria, no Sudão. Nós estamos vivendo aqui em água tranquila, irmão, por enquanto. E a igreja não desperta para se revestir dessa armadura, para tomar a sua posição, para mostrar: não, eu sou embaixador de Cristo na terra, vou lutar isso aí, eu sou representante. Eu não posso ficar parado. Palavra Paulo falou: olhe para que eu tenha confiança, ousadia para anunciar o Evangelho ainda mais. E nós estamos o quê? Fazendo o quê? Porque eles estão trabalhando. Os principados, os potestades, eles não dormem, não param. Continuam lutando contra a tua casa, continuam lutando contra a tua vida, continuam lutando contra a igreja, continuam batalhando. E é em todo lugar, no trabalho, é na rua, é na vida, em todo lugar. E você está vendo as coisas
preciso me preparar, eu preciso me revestir dessa presença, eu preciso me revestir dessa armadura para ganhar essa guerra, porque essa guerra é minha também. Aleluia, Deus. E o segredo está aqui, trazendo o campo físico para o espiritual. Mas é preciso ter posicionamento, varão. E eu vou encerrar a mensagem, porque eu achei interessante. No passado, já pregou sobre Davi. A batalha épica de Davi, todo mundo sabe a história. E ele trouxe uma palavra na sede lá. E eu me esposa em casa, eu falei assim: sabe qual é o segredo da vitória de Davi? Por que Davi ganhou de Golias? O próprio texto diz aqui: quando Golias, Davi se apresenta para o rei, o rei faz o quê? Bota a minha armadura. Coloca a minha armadura. Aí, olha, eu muito obrigado pela tua armadura. Se sentiu o rei, falou assim: não. O rei falou: rei, tua armadura não dá. Eu não consigo me mexer sem manejar a espada. Se preocupa não. Se preocupa não. Esse circunciso vai ser igual o leão e o urso que eu matei. Sabe, rei? Eu vou dar um testemunho aqui, ó. Eu já enfrentei luta. Pastorei a ovelha do meu pai. Matei o urso e o leão. Aí o rei falou: mas não, o urso e o leão não é um homem gigante. É um guerreiro desde a sua mocidade. Não se importa não. Esse circunciso, o Senhor vai me dar ele na minha mão. E toda essa obrigação, porque é filisteu do lado, Israel saberá que há um Deus de Israel. Aleluia. Quando Davi chega perante o gigante, todo mundo riu. Você? Mandaram a criança, o exército filisteu rindo. Os filisteus riam, Golias ria, os israelitas estavam com vergonha. Sabe, vergonha não passava, não grande não deve, de jeito. Vamos passar vergonha. Não é desse jeito. Quando a luta se levanta, Davi se apresenta ali com 5 pedras no seu alforje. Sabe por que Davi veio com 5 pedras? Tu achou que ele ia, porque ele ia errar e ia usar outra? Isso? Não, não é isso não. Aqui Golias tinha mais 4 irmãos gigantes. Davi não foi com as pedras e falou assim: ó, tem um gigante, mas se levantar outro vai cair. Se levantar outro vai cair. Se levantar outro vai cair. Se levantar um quinto gigante vai cair. Essa é a tua vida e a minha vida, tá? Vem luta, vem gigante, vem levando, vai levantando e vai caindo. Mas você tem que estar alicerçado, revestido da armadura de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Tem que estar. Quando ele chega, olha para o gigante, todo mundo rindo. O gigante: toma um campo, tu vem com pedra. Ele fala assim: tu vem contra mim com espada, escudo e lança, armas carnais. Mas eu venho contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, Deus que tu afronta. Hoje mesmo ele me dará a tua cabeça na minha mão. E todos esses estão rindo aqui. Eu estou com vergonha, com medo. E vocês estão rindo. Saberão que há um Deus na minha vida. Há um Deus de Israel. Há um Deus que está vindo.